Se vocês têm potinhos e retalhos, não jogue fora antes de assistir esse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar a transformar simples materiais que poderiam ir para o lixo numa peça linda e organizadora aí para o seu ateliê. Uma peça fácil, rápida, sem máquina de costura e também usando apenas retalhos. Se você já gostou dessa ideia, compartilha aí, ative as notificações. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal e também não esquece de deixar o seu joinha. Vem agora porque eu vou te ensinar todos os detalhes nessa aula que tá só fofura. Então bora começar a fazer aqui a nossa peça de hoje. E vamos começar aqui com a almofadinha, né, que será o nosso alfineteiro. Vamos precisar aqui de um círculo. Tô usando aqui o tricoline, mas dá para você usar aí outro tecido, contendo aí que não seja, pode ser até feltro, tá? Mas não usar cetim, esses tecidos que desfia pra gente colocar os alfinetes e depois ficar desfiando, vai ficar feio. Então usa aí o tricoline, pode ser feltro, pode ser aí um tecido mais grossinho, né, que dá para usar aí e não desfiar. Então vamos aqui, ó, fazer um fuxicão, gente. Coloquei aqui a minha linha dupla, usando aqui a linha de pipa, que é mais resistente, e vamos deixar aqui uma beiradinha e vamos fazer aqui o alinhavo a toda a volta desse círculo para a gente fazer o nosso fuxicão aqui. Esse círculo tem a medida aqui de 16 centímetros de diâmetro, tá bom? E esse tecido lindo aqui tem aí para vocês. Olha só que coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada aqui nesse tecido e já deixei o link para vocês aí que quiserem, gostarem aqui desse tecido também, tá? Deixei o link aí para vocês comprarem e fazerem aí peças lindas usando ele. Então bora aqui fazer o alinhavo a toda volta. Pronto, fiz aqui o alinhado a toda volta, encontrei aqui as pontas onde a gente iniciou, onde finalizou o alinhavo, e agora vamos encher aqui o nosso fuxicão, gente. Para encher, algumas pessoas eu tenho visto, né, que usa esponja, né, de aço, que é o Bombril, né? Que a gente conhece aí como Bombril, que virou, a marca virou, né, o produto, que é a esponja de aço. Então tem gente que coloca um pouquinho, tem gente que enche tudo. Eu vou usar aqui o enchimento mesmo, tá? Por que que as pessoas usam a esponja e o Bombril? Porque dizem que amola os alfinetes, as agulhas, né? É bom para afiar aí e ficar entrando no tecido aí com mais facilidade. Eu não experimentei e eu tô fazendo aqui meio corrido, gente, porque esses dias tá meio corrido para mim. Eu gostaria de estar trazendo mais vídeos aqui para vocês, né? Pelo menos 2. Tem semanas que eu consigo, tem semanas que não. Então vão aí colaborando, né? E esperando que logo eu estarei trazendo mais vídeos aqui na semana para vocês, tá bom, gente? Peço desculpa aí, mas tá difícil para mim, é muita coisa e quem é dona de casa sabe, né, e quando acontece alguma outra coisa, igual eu tô cuidando da minha mãe, né, fazendo as coisas para ela já tá bem melhor, graças a Deus, já tá caminhando beleza. Só que não pode fazer muita coisa, senão o pé enche. Então eu vou lá, faço as coisas para ela, volto, tenho que fazer as coisas aqui, né? E tudo mais, como vocês sabem que é uma vida de dona de casa. Menina, para de jogar seus retalhos fora, você tá jogando dinheiro no lixo. Olha o tipo de peça linda que dá para você criar com seus retalhos. Na Art Class, você vai encontrar peças até mesmo para você que é iniciante ou não tenha uma máquina de costura. Tudo feito de forma simples e descomplicada. Bonecas de pano, chaveiros, pelúcias e muito mais. Clique no botão abaixo e vem ver como ter acesso a tudo isso por menos de R$1 por dia. Mas se vocês quiserem colocar aqui a esponja, pode colocar também, tá? Eu não usei, então não sei falar. Se vocês já usaram ou fez algum alfineteiro aí e funciona, né, aí o Bombril dentro para afiar, me fala aí, deixa nos comentários, porque aí as meninas podem estar colocando aí para amolar aí, né, afiar os seus alfinetes também. Deixa aí nos comentários se vocês já fizeram, experimentaram e funcionou. Então essa medida que eu tô usando de círculo, gente, para fazer o alfineteiro é a que dá nessa tampinha aqui, ó, tá? Nessa tampinha da Nutella aqui, ó, menor, tá?
Então, é a medida que eu fiz. Se você vê que a sua tampinha é maior e mais larga, né? Vocês têm que aumentar, né, o tamanho aqui do alfineteiro, porque às vezes não dá, às vezes é maior, não vai ficar encaixadinho certinho, não vai ficar muito bonito. Olha só, já ficou desse tamanho, já amarrei aqui, dei 3 nozinhos, posso vir aqui dar um arrematezinho também para garantir, puxei, aí eu vou cortar aqui, não precisa cortar muito rente não, porque vai colar, não tem necessidade não. Aí agora eu pego até mesmo aqui a tesoura e venho colocando aqui, ó, com cuidado para não furar o tecido, colocando a toda volta aqui esse enchimento, porque a gente vai ajeitar ele aqui, tem que ficar bonitinho, redondinho, não ficar murcho aqui esse fuxicão, tá? Se você quiser só deixar ele assim para colocar aqui, ó, como eu fiz esse aqui, ó, tá vendo? Então, olha aqui, ó, se dá certinho, né? Se não tá muito cheio, e assim é o jeito que fica melhor aqui, ó. Tá vendo que o fundinho tá encaixado certinho aqui na tampinha? Então, se o seu for maior, aí você vai ver isso aí. Se encaixar, tá beleza, viu? Então agora vamos fazer um detalhe aqui nesse alfineteiro, que é aqui separar os gominhos, né? Que fica bem bonito, fica mais chapadinho. E vocês vão gostar aqui, ó. Coloquei aqui, ó, eu dando nó na linha. Coloquei aqui 2 fios, né? Fio duplo aqui, de linha de crochê. Pode ser a linha de crochê e também pode ser linha de pesponto. Tem que ser uma linha aí mais resistente pra gente puxar e não arrebentar. Então, vou passar aqui, ó. Vou achar aqui um meio, mais ou menos, ó. Depois a gente dá um acabamento aqui. Puxei. Vou passar de novo pra dar uma afundadinha. Afundei. Agora eu venho aqui, ó, fazendo os gominhos. Peguei aqui, ó. Puxei pra cá, vou enfiar aqui no meio de novo e vou sair lá atrás, ó. Dou uma puxadinha, arrumo aqui, ó, beiradinha. E agora, vamos aqui atrás novamente, saio aqui no meio, ó. E vou aqui fazer pra cá no mesmo rumo, ó. Venho aqui, coloco atrás, saio no meio de novo. É bem facinho, gente, tranquilo de fazer. Essa peça não tem desculpa, não precisa de máquina de costura. Você pode fazer essa peça aí para decorar o seu ateliê, para vender, para presentear aí aquela pessoa que você tem um apreço, né, que gosta de costura. Então, para decorar o seu ateliê aí, fazer uma prateleira, né, colocar uma tabinha, encher de alfineteiros diferentes. Então, olha, tá vendo? Ó, sempre colocando no meio, fazendo o gominho, dando uma puxadinha para dar uma profundidade aqui nos gominhos, ó. De novo. Vou dividir aqui em 4 gominhos, como se estivesse repartindo uma pizza aqui, gente, ó. Se você quiser deixar só assim com 4 gominhos, pode deixar também, ou então pode dividir aqui, ó, em mais gominhos, tá? Aí vocês vão dividir agora nos gominhos grandes, ó. Fiz 4, agora eu venho aqui, parto de novo, ó, saio lá no meio. Vou aqui, arrumo para ficar certinho, o mais certinho possível aqui no meiozinho, para ficar mais bonitinho, ó. Dou uma puxadinha novamente, vou aqui no outro gominho e reparto ele também. Olha, o meu esse aqui tá mais fino, mais estreitinho do que esse, então eu posso vir aqui, ó, pega a bundinha da agulha para não furar aqui, né, estragar o tecido, ó. Aí coloco no meio, onde eu achei que tá o meio certinho. Vem aqui, ó, reparto novamente. Como a minha linha não vai dar para levar lá para trás para arrematar, vou cortar aqui e vou dar um nó aqui nas pontas, ó. Vai ficar difícil aqui para dar esse nó, mas vou esforçar aqui para conseguir. Consegui aqui dar o nozinho com muito custo, gente. Dei nozinho duplo aqui. Agora vou cortar aqui, mas não vou cortar a rente lá para acontecer de escapulir aqui e desamarrar esse nozinho. Olha só que fofura, gente, que ficou aqui. Tenta colocar a cor que você vai fazer aqui os gominhos da linha. Tenta colocar aqui
uma forma harmoniosa que combine aqui com o seu tecido. Tá vendo que o fundinho das florzinhas é esse rosinha aqui, esse rosinha antigo? Então, combinei aqui com o tecido e fica uma coisa mais linda. Olha isso aqui, gente, que gracinha. Ó, peguei um retalhinho do mesmo tecido, pode ser outro também. Passo cola aqui no meio. E cortei aqui um círculo na mão mesmo, não marquei medida não. E coloco aqui para dar o acabamento. Então, ficou assim. Então, para fazer um charme aqui, dar um acabamento aqui, ó, você pode usar um botãozinho da cor da linha, pode usar outra coisa se você quiser, colocar um pomponzinho aqui, colar um pomponzinho, um mini pompom. Olha, pode ser um mini pompom aqui, cola aqui, ó, no meio. E também fica uma gracinha, olha só, um botãozinho. Eu vou colocar aqui esse botão que eu tenho de coração, ó. E sempre deixo o link para vocês aí dele também, que eu amo esse botão. Ele é de madeira, tem um ótimo acabamento. Não sai isso aqui, ó, escrito Love. Esses coraçãozinhos faz a peça ficar ainda mais charmosa e delicada. Então, peguei aqui uma ponta dupla da mesma linha que eu usei aqui, de crochê, a mesma que eu fiz os gominhos. Dei um nozinho na ponta. Agora eu venho aqui, ó, e passo dentro. Isso é detalhes, tá, gente? Poderia colar ali somente o botão e pronto, mas vamos deixar aqui com mais delicadeza, né? E para ficar mais fofa ainda a nossa peça, ó. Passei aqui 3 voltinhas, se quiser pode passar mais uma para ficar mais marcada aqui, ó. Passei. Venho aqui atrás e vou arrematar. Vou cortar agora e passo cola quente, sem exageros, passo mais no meio para não escorrer para cá e vou colar aqui esse botãozinho, ó. E agora a gente vai reservar aqui o alfineteiro e vai pegar a rendinha, que é uma rendinha, eu tô usando essa rendinha que eu tinha esse pedaço aqui, ó, mede 40 centímetros, ela é tipo um crochêzinho, ó, na cor crua, mas você vai usar aí, gente, a rendinha que vocês tiverem que combinar com o seu tecido, tá? Não precisa exatamente ser uma dessa de algodão, não. Eu tinha esse pedacinho, achei que combinou, porque eu não tenho uma cor aqui também que combine, que tem esse fundinho rosa aqui. Eu tenho aqui que é o rosinha claro, mas eu achei essa aqui vai ficar bem delicada, então eu escolhi ela. Então, fiz aqui a dobrinha, ó. Dobrei aqui, como vocês sabem que eu faço para dar o acabamento. Ó, não, fiz aqui, foi o chuleado, gente. Vou desmanchar um pedacinho aqui para me mostrar para vocês como que é esse chule. Tô usando aqui a linha de pipa para fazer aqui esse chuleado e não tô usando o fio duplo não, tá? Só uma pontinha mesmo. Então o chuleado não é aqui, pode ser o alinhavo também, mas eu tô fazendo aqui o chuleado que eu acho que fica mais juntinho, fica mais bonito. Então é assim, ó, fazer como se fosse um caracolzinho, ó. Passo aqui dentro, fazendo aqui tipo um caracolzinho, ó. Viro, cheguei aqui na ponta, lá no comecinho também eu faço isso, dobrei a pontinha, mais ou menos 1/2 centímetro e venho aqui, ó, e finalizo. Agora vamos pegar aqui as 2 pontas e vamos amarrar, encontrando aqui dobrado, não precisa apertar demais aqui, ó, encontrei, amarra aqui, tá vendo, ó, gente? É assim que fica. Aqui tá as 2 dobrinhas, ó, as dobrinhas para trás. O que que a gente vai fazer? Vai passar aqui, ó, um pouquinho de cola, bem pouquinho, e vai encontrar aqui a dobrinha com dobrinha para fazer aqui o acabamento, tá? Para ficar emendada, que as 2 não ficar abertas assim. Então, passo um pouquinho de cola aqui, passei um pouquinho de cola, venho aqui, ó, pega a outra dobrinha, encontro aqui, ó, bem pouquinha cola, só para encontrar as 2 pontas, tá vendo? Passo mais um pouquinho aqui, seguro aqui, ó, para fazer o acabamento. Ficou assim então, ó. Aí aqui dentro, que fica essa pontinha dobrada, eu também dei um pinguinho de cola e encostei ela aqui, ó, para não ficar arrebitando aqui atrás. Então, tá pronto aqui o nosso alfineteiro e a nossa rendinha. Agora, vamos pegar aqui o potinho já limpinho. E vamos aqui, ó, isso aqui não saiu, gente, e também eu vou colar, né, onde vem o preço, e eu vou colar por cima, nem quis passar algo aqui para sair de tudo, não. Peguei aqui essa fitinha, né, que não é uma renda,
ela tem elástico, facilita aqui, que não precisa de colocar outro acabamento em cima. Se você não tem essa rendinha, você pode fazer uma alinhavo em uma rendinha comum. Pega aí uns 60 centímetros mais ou menos, porque para ficar embabadadinha, não ficar mostrando a linha. Aí você vai pegar, né, fazer um alinhavo como eu fiz aqui, ó, nessa aqui, e vai colar aqui onde você faz o alinhavo, cola aqui e depois você pode vir com uma rendinha frufru e colar, tá? Essa aqui, ó, eu colei com essa rendinha frufru, tá? Também, que dá certo, ó. Então, ó, vou começar aqui a colar. Eu vou começar a colar do lado que vai ser a frente, onde a gente vai colar a bonequinha. Então, a emenda vai ficar aqui, porque aí depois a bonequinha já dá aqui o acabamento. Então, vou pegar aqui a rendinha, coloco aqui no meio do potinho e vou colar aqui, gente, a toda volta, ó, passando cola aqui na beiradinha de cima e venho aqui, ó, colando. Se você fizer o alinhar, você na rendinha normal, sem o elástico, você faz e vai colando do mesmo jeito, só depois, só você ter aí atentar a ir arrumando o franzidinho da renda, tá? Porque aí vai ficar o franzidinho móvel e você vai ajeitar ele primeiro e depois você vem colando. Prontinho, já queimei aqui também para não ficar desfiando, né, com isqueiro. Já demos o acabamento aqui no nosso potinho. Agora, vamos pegar aqui a nossa rendinha que a gente fez aqui, o chuleado e já fez bonitinho aqui para colocar. Vamos colocar aqui, ó, gente, a emenda para trás. Aqui vai ser a nossa frente e aqui vai ser atrás. Então, a gente vai colocar aqui. Se atente em ver aí aonde tá o acabamento. Esse acabamento aqui da dobrinha tem que ficar para baixo, tá? E vai colar aqui também esse acabamento aqui, ó, esse detalhe do nosso potinho, porque depois a gente cola aqui, ó. Então, bora passar a cola aqui no meio e aí vamos colar aqui. Ó, lembrando que aqui tá a frente, onde a gente vai colar a bonequinha, e aqui tá atrás, aonde tá a emenda. Depois de colado, a gente vai olhar aqui, vai ficar essas beiradinhas. A gente vem aqui, passa mais cola e vem colando a toda volta aqui, ó. Não precisa de muita cola, tá? Porque depois a gente vai colar aqui esse ainda em cima. Pronto, já passei a cola aqui a toda volta. E agora vamos colar aqui, ó. Vou colocar o coração virado pra frente aqui, ó. Onde a gente deixou aqui pra colocar a bonequinha, né? E vamos passar a cola. Eu gosto de passar a cola aqui, ó. Aqui vocês podem caprichar nesse meio aqui de cola. Mas cuidado pra não passar muito na beirada aqui, gente. Porque senão depois você vai espremer aqui para colar, né? Vai pressionar ali no potinho e vai escorrer a cola para as laterais, tá? Então, coloque só no centro, ó, porque aí você pode forçar aqui para encaixar. Coloca no meio, vê se tá certinho. Gente, olha só, já tá uma fofura assim, não tá? E agora vamos fazer aqui a nossa bonequinha. Já ensinei muitas vezes, muitos trabalhos aqui usando essa bonequinha, né? Que é o rostinho de uma bonequinha. Usando aqui, gente, uma tampinha de garrafa de lata, tá? Aí algumas pessoas falam assim, Kelly, pode ser tampinha de garrafa PET? Pode. Ela vai ficar um pouquinho mais alta, né? Mas dá para fazer também. Eu confesso que eu ainda não fiz nenhuma bonequinha com a tampinha de garrafa PET. Eu sempre faço aqui ou com papelão ou com essas de cerveja, né? Que as pessoas jogam fora aí, eu sempre passo e acabo pegando nas portas dos mercados, né? Hoje em dia, distribuidora, essas coisas assim. Aí eu pego para fazer trabalhos aqui, lavo bem lavadinho, põe seco, deixo secar no sol e guardo numa latinha para quando eu precisar. Então, vou fazer aqui o alinhavo, ó, tô esquecendo até de falar para vocês aqui o tamanho da medida, mas tá na descrição do vídeo, ó. Essa medida aqui da manta, pode ser a manta R1, R2, pode ser 2 vezes no feltro aí para ficar mais fofinho, né? Aqui a textura. Do que às vezes você não tem aí a manta, pode ser 2 vezes no feltro.
Então, 5,5 aqui é a medida do círculo para encapar a nossa tampinha. Então, faço aqui um alinhavo a toda volta, como se estivesse fazendo um fuxi. Então, vou colocar aqui a tampinha no centro e vou aqui amarrar. Coloco bem no centro para ela ficar certinha aqui o buraquinho no meio. Agora, gente, peguei aqui, ó, retalhinho, um círculo de 6 centímetros. De tecido pele, que pode ser aí o algodão cru, pode ser o feltro também, ou malha, tá? Então aí a gente vai encapar aqui pra gente fazer o rostinho. Vou fazer do mesmo jeito, gente. Vou fazer aqui na beiradinha um alinhavo pra gente encapar ali por cima da manta que a gente fez ali agora. Então, aí você vê se o seu tecido tem direito, né? E aí o direito vai ficar pra cima pra fazer o roxinho, tá? Dá uma puxadinha. Usei aqui a linha de pipa, 2 voltas pra poder puxar aqui e não arrebentar com facilidade, ó. Tem que puxar pra ficar bem esticadinho o roxinho. Essa pele bem esticadinha. Então, vou amarrar aqui, ó. E aí pode passar aqui dentro, ó, e cortar. Olha só, já terminei aqui, né? Ficou bem esticadinho, ó. Se quiser pode ir no ferro dar uma passadinha também. E agora passei aqui o meu giz de cera na minha trouxinha e vou passar aqui para dar o coradinho da bochecha. Sempre movimento circular. E agora eu venho aqui com o blush para dar uma reforçada. Tiro o excesso na mão, usando aqui um pincelzinho menor. Ó, passo de um lado, passo do outro. E aí venho prontinho, ó. Quiser mais coradinha, passa mais. Pronto. Agora vamos passar a cola aqui, ó. Vai ver aqui certinho. Essa aqui ela vai ser assim, ó. Vamos passar aqui a cola. Não pode passar a cola muito na beiradinha, para não escorrer aqui depois. Passei, ó. E agora a gente vem aqui e vai colar. Tá vendo que aqui tá a emenda que eu colei aqui a nossa fitinha? Então eu dou uma baixadinha aqui, ó, bem no meio e vou colar aqui, ó, a minha bonequinha. O rostinho da nossa bonequinha, ó. Bem no meizinho, pegando aqui em cima no alfineteiro, ó. Ela não pode ficar pegando no pote não, só na tampinha, porque depois a gente pode abrir a tampinha aqui tranquilamente, tá? Vamos segurar aqui para ficar bem presa essa cabeça. Então, para fazer o cabelinho, gente, é pouquinha lã que eu gasto. Olha só, vamos gastar aqui 4 tufinhos só. Pode ser qualquer lã, tá, gente? E pode ser outro modelinho de cabelo que você queira usar também, tá? Esse eu vou ensinar aqui, mas dá para fazer de xuxinha, eu já ensinei no canal aqui nas tampinhas também. Então, vou pegar aqui um pedaço de lã, ó, e vou enrolar aqui em 2 dedos 7 vezes, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui que eu tava falando pra vocês, ó, que eu ensinei é a mesma técnica desse aqui, ó. Só que eu pendurei, passei aqui um fio, ó. Colei um fio aqui dentro, lá tem todo passo a passo. Feito aqui com a tampinha, pra gente pendurar na nossa... Pode ser na máquina também, pendurar lá na máquina, pra gente colocando os alfinetes, que aqui é um alfineteiro. E também... coloquei aqui na tesoura para dar um charme, vocês podem estar fazendo, combinando aí o seu alfineteiro. E vamos pegar aqui a parte que a gente deu um nozinho, pega aqui a cola, passa aqui embaixo aqui onde tá o nozinho e vem aqui, ó, tira aqui a rendinha de perto e cola aqui na tampinha, tá? Na cabecinha, ó. Tá deitadinho aqui, ó, tá assim. Agora vamos pegar outro, tá vendo que aqui tá a parte de baixo onde a gente fez o nozinho, passei a cola e vou colar do outro lado, olhando aqui a mesma altura, ó. Agora vamos pegar aqui outro tufinho, 7 voltas enrolado em 2 dedos, tá? E amarra. Venho aqui, ó, tiro aqui do meio, ó, dou uma arredadinha nela e colo. Segura para ficar bem coladinho. Quase pronta aqui a nossa belezura e agora vamos fazer aqui o rostinho, gente, ó. 3 centímetros, marquei o meio, vou colocar aqui menos de 1 centímetro para cada lado, faço aqui o olhinho, tô usando aqui a caneta fantasminha e aqui, gente, eu tô fazendo esse modelinho aqui pode ser um quadradinho
né? Tipo uma N, ou pode ser aqui um triângulo também, que dá a característica N, mas é gosto, gente. Eu tô fazendo diferente aqui porque eu gostei desse modelinho aqui, ó. Faço aqui a sobrancelha. Para pintar aqui o olhinho, gente, tô usando o boleador. Esse boleador meu é antigo, vem desde quando eu comecei. Também aqui a tinta de tecido, tá? Faço aqui uma bolinha, faço aqui outra bolinha. Pode ser o pinta bolinha, tá? Dá para fazer tranquilamente aí. Olhinho seco, vamos aqui, peguei a caneta Micron marrom 005 e vou fazer aqui a sobrancelha. Pode vir aqui e já fazer os cílios. Olha só, gente, que gracinha. Agora, eu vou usar aqui a caneta vermelha Micron. Pode ser lápis de cor também, tá? Para fazer o narizinho. Ou pode ser a marrom, se você quiser aí também. A Micron marrom ou lápis de cor. Tinta também de tecido, dá para fazer aqui, né? Eu não tenho a tinta vermelha. Peguei a marrom Micron, faço umas sardas aqui. Fiz um sombreado aqui com lápis de cor comum mesmo, ó. Aqui no narizinho dela também. E depois peguei aqui o pincel e dei uma esfumada aqui, ó, para ficar mais naturalzinho. Já pego aqui o meu boleador, pego aqui a tinta branca, faço um pinguinho de cá e esse fiz para fora, esse faço para dentro, ó. Peguei aqui a caneta Gelly Roll, venho aqui, faço um sombreadinho aqui, ó, a Gelly Roll. Posso fazer um coraçãozinho ou um pinguinho aqui iluminando. De cá vou fazer um pinguinho. Aqui posso vir aqui dar sombreadinho branco aqui para dar um destaque. E tá pronto aqui o rostinho da nossa fofinha. Olha só, gente, que gracinha que ela ficou. Agora os detalhes ficam por sua conta. Você vai colocar aí ou uma florzinha ou um lacinho. Olha só com a florzinha também, tanto que fica bonitinho. Pode pôr uma florzinha de um lado, uma florzinha do outro, ó. Ou só de um lado mesmo, você que vai escolher. Olha isso, gente. Eu aqui, como eu vou colocar no ateliê, enrolei aqui uma linha, aquela mesma linha aqui de crochê, pode ser de crochê, de meada, no carretelzinho aqui de madeira e vou colar aqui na cabecinha dela, ó. E olha só como que ficou aqui os nossos alfineteiros, gente. Olha isso aqui, que coisinha mais linda. Esse aqui eu fiz com o cabelinho vermelho. A lã é um pouquinho mais cheinha, tá vendo? Eu dei 5 voltas e ela ainda ficou mais cheinha. E essa eu fiz aqui, ó. Queria aproveitar essa fitinha que eu tinha aqui, então fiz ela mais escurinha para combinar aqui. Queria um estampadinho, mas não tinha. Mas ficou uma coisa mais linda também, não ficou, gente? Olha isso, que gracinha. Olha, já pensou se no seu ateliê uma fofurinha dessa? Foi feito com muito carinho, como vocês sabem que eu faço aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês que são novos aqui no canal, tá chegando muita gente nova, graças a Deus. Seja bem-vindo à nossa família aqui, né? Paninhos de Amor, onde tudo é feito com muito carinho aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Não deixe de curtir, compartilhar, deixar o like aí pra gente e hype o vídeo, gente. Isso ajuda muito, não custa nada para vocês. Ajuda aqui o nosso canal a ter uma visibilidade maior, né? Chegar para mais pessoas e ajudar muitas pessoas aí com esse trabalho que é feito aqui de forma simples, gastando bem pouquinho, reutilizando materiais, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.